Olá, seja bem-vindo ao Exame Infra, o seu podcast que discute o futuro e o presente da infraestrutura no Brasil. Eu sou André Martins, repórter de Brasil e Economia na Exame, e ao meu lado está Maurício Malanconi, fundador da Suporte. Tudo bem, Maurício? E aí, André, tudo bem? Graças a Deus. Para mim é um prazer estar aqui novamente. E no episódio de hoje a gente tem a satisfação de receber Natália Rezende, a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo. Natália vai falar um pouquinho sobre todos os programas dessa super pasta, né, secretária? E a gente vai detalhar aqui o que São Paulo tem planejado para a infraestrutura. Tudo bem, secretária? Seja bem-vinda novamente à Exame. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui com vocês, estar aqui na Exame. Para mim é uma satisfação. Sempre vir conversar, trocar ideias, falar de tudo que a gente está fazendo e tem planejamento também. Isso é importante, esse canal, até para a gente passar para as pessoas, mostrar tudo que o Estado de São Paulo vem fazendo de uma forma muito planejada, com muita organização. E estar com vocês aqui é sempre um prazer enorme para mim. Prazer é nosso. Obrigado. E antes de começar, vou pedir para você que está nos acompanhando, se inscreva no canal da Exame, curta esse vídeo para você sempre receber notificação quando um próximo programa Exame Infra for ao ar ou outros programas da Exame. Secretário, eu queria começar já falando um pouquinho sobre o programa São Paulo para toda a obra, que ele prevê investimento de 30 bi com a modernização de mais de 22 mil quilômetros de rodovias no estado. Eu queria saber quais foram os critérios definidos para priorizar as regiões, os trechos que vão receber investimentos e também como que então, a conversa, que a gente sabe que uma parte é pública e outra parte é privada, né? Então, o que desse investimento já estavam previstos nos contratos com as concessionárias, o que pode ser, o que foi incluído ou pode ser adicionado? Perfeito. Então, qual que foi o mote do SP para toda a obra? A gente conseguir passar para as pessoas a visualização da malha de uma forma integrada. Muitas vezes as pessoas passam por determinada rodovia, ela não sabe se é uma SP, se é uma vicinal, aonde que ali é a concessão, como é que as coisas se interligam. E essa lógica de infraestrutura de rede, que a gente chama, é muito importante para a gente mostrar investimento. E aí, para a gente mostrar todo o investimento que o Estado de São Paulo vem fazendo, e aí a gente está focando em rodovias no SP para toda a obra, a gente achou importante fazer o SP para toda a obra, colocar o que a gente concluiu, o que está em execução, o que vai começar agora, e aí com esse horizonte da nossa gestão até 2026. Para quê também? Para a gente ser transparente, para a gente conseguir prestar contas, e aí, olhando essa integração de malha, tanto investimento público quanto investimento nas concessões. Então, investimentos históricos aí muito esperados, como Rodoanel, como Lote Litoral. Se você olhar ali a SP 088, 98, a 055, que entram dentro dessa nova concessão que a gente já fez o contrato agora, do Lote Litoral, dentre várias outras que aí a gente está tentando fazer dessa forma vinculada, com articulação, mostrando inclusive os investimentos que a gente está fazendo em rodovias, em estradas municipais e que fazem muita diferença, seja para populações locais, seja para escoamento de produção agrícola, de mobilidade das pessoas. Então, exemplo, quando a gente lançou o programa, a gente já fez autorização, o governador deu autorização para 61 obras em vicinais que ultrapassam R$1 bilhão. E aí, aonde que a gente focou muito em relação a essas vicinais, estradas municipais que a gente chama? No Vale do Ribeira, em regiões que têm uma vulnerabilidade maior e que a gente precisa colocar investimento, que muitas vezes não cabem em concessões, mas que a gente tem que fazer. Então, vamos fazer via DR. Então, a gente colocou lá obras históricas também, muito aguardadas, um acesso à comunidade quilombola, por exemplo, em Bombas, lá no Vale do Ribeira, ali na região de Barra do Turvo, de Itaoca, Iporanga, enfim, várias estradas que foram deixadas há muito tempo e que a gente vai fazer porque é importante para as pessoas na região, é importante para levar mobilidade, escoamento, turismo também, que é uma região extremamente bonita que precisa de infraestrutura, e que a gente está levando agora por meio desse programa. Então, a gente está focando na malha de forma geral. Tanto deslocamentos, VDMs, que a gente fala maiores, o que tem que entrar em concessão, que a gente está fazendo, quanto os pequenos também, para olhar tudo. Essa é a diretriz do nosso governador, fazer muito investimento e esse 30 bi
você pode ter certeza que ele vai aumentar cada vez mais, cada vez que a gente inserir uma obra, inserir um investimento, a gente vai colocar para as pessoas nos acompanharem também. Natália, como é liderar uma pasta com tanto impacto político, né, tendo como governador, como o Benini comentou aqui, um governador que gosta de infraestrutura, né? Qual que seria os grandes desafios, né, dentro dessa gestão, tendo o governador no seu pé todo dia? É maravilhoso. É um desafio, com certeza. Só que é um desafio que eu fico muito feliz de estar à frente, de conseguir realizar. E a gente só consegue realizar porque a gente tem apoio, porque a gente tem uma escuta e uma troca de ideias diárias, como você falou, com um líder, né, muito mais do que um chefe que entende do assunto, que sabe o que está fazendo, sabe cobrar, sabe entender e sabe caminhar junto. Então, isso faz muita diferença. A gente não estaria fazendo tudo que a gente está fazendo se não fosse esse contexto. Um contexto que você tem o Tarcísio como governador, que gosta muito de infraestrutura, que sabe fazer, que sabe planejar, e uma equipe muito dedicada, tanto dentro lá da secretaria, junto com o Benini, a gente faz tudo de uma forma muito articulada. Por isso que nosso programa de parcerias e investimentos começou aí com 220 bilhões de investimentos previstos e a gente já está com 354 contratados, querendo aí ultrapassar mais de 500 de CAPEX, de investimentos previstos para aí os próximos vários anos. E dentro desse contexto, para conseguir passar desses 500 bilhões contratados, quais projetos você destaca como principais para conseguir atingir? Se a gente olhar o nosso programa de parcerias e investimentos, tem eixos muito bem organizados, e isso foi uma diretriz lá de trás, que a gente trouxe até da época do governo federal, quando foi feito o PPI, porque é um hub ali de entrada, é uma forma de você organizar bem para os investidores. E essa governança, para atrair investimentos, é importantíssima. Dá previsibilidade, dá estabilidade, confere uma segurança jurídica também para quem quer olhar de uma forma séria o país, o investimento. E aí a gente dividiu parte social, então tem as escolas, por exemplo, tem a parte hídrica, que a gente chama até concessões, PPPs não convencionais. E aí a gente está falando do sistema, por exemplo, de sistema adutor ali no PCJ, que a gente vai fazer. Uma PPP, ano que vem deve estar aí na praça para a gente conseguir olhar as barragens que a gente está fazendo via pública junto com a sustentabilidade no longo prazo da adução dessa água para os municípios. Um exemplo só de desassoreamento também. A Sabesp, a Universaliza, que a gente está fazendo agora, parte de resíduos sólidos. Tem outro eixo aqui de logística também muito forte. Então, a parte de rodovias que a gente estava falando, dos trem intercidades, que foi agora o de Campinas, vai ser o de Sorocaba. Tem aí projeto para São José dos Campos, para Santos também, que o Benini falou um pouquinho quando ele teve aqui com vocês. Então, tem toda uma lógica de parceria, de programa de parcerias com pilares bem fundados e uma governança muito bem estabelecida. E se a gente pegar a Sabesp, são investimentos de 260 bilhões de reais previstos até 2060. E aí a gente está fazendo agora também, olhando essa parte de saneamento, Universaliza. Você perguntou, né, um destaque que a gente poderia fazer. Eu daria destaque para esses projetos de saneamento básico pela diferença que eles fazem na vida das pessoas. É saúde, no final das contas. Qualidade de vida. E dado o desafio que a gente tem nesse cenário, você ter um programa organizado e com premissa correta, que envolve uma boa regulação, bons contratos, faz muita diferença em setores que ficaram um pouco ali no enxuga-gelo ao longo do tempo. E isso não resolve o problema de saneamento. Saneamento e outras políticas estruturantes mesmo de infraestrutura, você tem que enfrentar de uma forma
estruturada, por mais que ela seja mais complexa, mas é isso que dá certo, foi isso que deu certo na Sabesp. Secretária, Universaliza, conversamos muito durante o processo de desestatização da Sabesp. Universaliza, ele foi apresentado também como um braço desse processo para municípios que não são atendidos pela Sabesp. Eu queria entender como que está esse programa nesse momento, como que está a articulação com os municípios, quais grandes números a gente já tem do Universaliza. Tá, então, você falou bem, quando a gente estava conversando sobre a Sabesp, em 2023, a gente falou, bom, olhando os 645 municípios do estado, a gente tem a oportunidade de, nos municípios prestados pela Sabesp, fazer a desestatização, melhorar a eficiência da empresa e fazer um contrato, uma regulação muito mais robusta. E aí, a gente está com 371 municípios aqui dentro desse contrato regional da URAI 1, da Unidade Regional de Água e Esgoto, com uma resiliência, uma segurança hídrica, muitos investimentos, 260 bi que eu falei aqui, até 2060, 69 bi até 2029, para de fato universalizar e 4 anos antes. Em agosto de 2023, olhando os outros municípios, a gente lançou o Universaliza. E aí a gente começou a fazer diagnóstico, ver como é que estavam os índices, perdas d'água, muitas vezes altas. Isso é um problema, porque não adianta você olhar, por exemplo, só uma parte da cadeia. Olhar, por exemplo, o que acontece lá em Bauru, que a gente faz, ajuda com o desassoreamento do rio Batalha, mas a partir do momento que você capta, você perde 50% da água. Então você tem que olhar o saneamento como um todo, e não só perfurar poços, por exemplo. E aí a gente veio fazendo isso em todas as unidades de gerenciamento de recursos hídricos do estado. A gente tem 3.074 autobacias no estado, que a gente tem olhado todas. E olhado nos extremos também, na seca, na enchente, porque muitas vezes um município que hoje tem uma enchente, amanhã está sofrendo de seca. E aí essa visão integrada do Universaliza é importante. A gente, no ano passado, estava com 133 municípios. Com as novas gestões, em virtude das eleições, sim, a gente fez novas rodadas para explicar, para falar de saneamento. E, às vezes, é um assunto difícil. As competências, o que entra, o que tem que fazer. Muitas vezes a gente tem que falar assim, olha, a gente não pode ser imediatista, a gente não vai resolver o problema do dia para a noite, mas se a gente fizer bem, fizer junto, a gente consegue resolver o problema. E aí hoje a gente está com 217, o que a gente está modelando, fazendo esse formato de articulado conjunto, 4 a 5 blocos, para a gente conseguir integrar municípios ali numa mesma bacia, ou numa mesma área de influência, de forma com que a gente tenha viabilidade econômico-financeira com o Estado participando. Então, a gente tem considerado a lógica de PPPs também, para, se precisar do Estado fechar a conta, a gente entra com contraprestação. E aí é uma coisa que eu falo, é muito melhor o Estado colocar recurso num projeto como esse, do que sempre ficar furando poço, por exemplo, do que sempre desassorear, que a gente vai continuar fazendo. Mas que aí a gente tem que fazer em conjunto com solução estruturada. E aí é o que a gente pretende colocar alguns leilões aí na praça no ano que vem. Já no ano que vem? Já no ano que vem. Pergunta. Então vocês estão, nesse momento, os municípios que aderiram separando em blocos para organizar uma licitação de saneamento para compor os municípios que não estão dentro da Sabesp, correto? É isso, blocos de concessão. Você já tem alguma ideia de quanto de CAPEX para viabilizar essa universalização no saneamento nessas pequenas cidades, ou enfim, nessas cidades que não aderiram à Sabesp? Olha, a gente está falando ali em torno de mais de 20 bi. Significativo. Significativo. E nesse primeiro momento, a gente está fazendo a lógica, está olhando governança, vendo como é que a gente vai agregar esses municípios. Então, a gente deve ter até o final do mês que vem, na verdade a gente já está em junho, então até o final desse mês,
uma nova rodada para mostrar a governança, mostrar tudo que a gente levantou. E aí, com dados públicos, para já conseguir mostrar, falar assim, olha, gente, a gente vai caminhar dessa forma, vai olhar provavelmente ali uma tarifa regional, e aí como é que a gente faz para ter uma modicidade, uma justiça tarifária? O Estado pode ajudar numa contrapartida via PPP, sim, mas a gente tem que fazer uma governança bem estabelecida, com uma regulação forte, uma regulação como a gente estabeleceu na da Sabesp, apropriada para o setor de saneamento. Isso é importante, a regulação de saneamento é diferente da regulação de rodovias. Pelo menos quando você precisa de muito investimentos muitas vezes subterrâneos, num cenário como a gente está hoje no Brasil, que não é universalizado. Então, a gente tem que considerar essas particularidades. E aí a gente vai fazer essa governança para depois, até o final do ano, entrar muito na parte de engenharia também de cada município, e daí ver o valor correto, mais aproximado desse CAPEX que a gente está estimando agora com base nas informações que a gente já tem, enfim, que a gente já coletou nesses últimos anos. Secretária, como tornar esses blocos atrativos para a iniciativa privada, né? Porque a gente conversa muito sobre o desafio desses pequenos municípios, né? Que não... que você falou até de viabilidade econômica financeira, eles não necessariamente vão trazer, né? A PPP é uma dessas soluções, mas como vocês estão desenhando para apresentar para a iniciativa privada e falar, daqui é interessante, a gente consegue fazer? A primeira coisa é isso, é você mostrar um bom contrato, uma boa regulação, uma segurança jurídica, uma previsibilidade que diminua riscos. Então, isso a gente sabe fazer bem. A gente já tem um histórico de modelagem de contratos, de uma regulação que a gente veio desenvolvendo nos últimos anos, até por conta da Sabesp. Então, a regulação que a gente usou no contrato da URAI 1, a gente deve replicar para esse, porque é o que a gente entende como uma boa regulação para saneamento. Então, isso gera uma estabilidade boa. Quando a gente fala de municípios deficitários, e a maioria sim, principalmente esses agora que a gente está lidando, ele sozinho é muito difícil ter uma licitação que atraia bons players. E é isso que a gente tem falado, inclusive, para eles. E também não é efetivo do ponto de vista de recursos hídricos, de um bom aproveitamento da lógica de saneamento. Quando você agrega, você começa a ganhar uma viabilidade, inclusive econômico-financeira, melhor. E aí você começa a ter escala, você começa a enxergar ali os cursos d'água de uma forma mais efetiva. Vamos fazer o VPL dando negativo? O que o Estado precisa fazer? Aí o Estado, os municípios, no caso, vai ser o Estado, porque o Estado é o ente aqui que tem o maior poderio econômico, apesar de toda a dificuldade que a gente está, né, orçamentária e financeira. Mesmo assim, a gente pode aportar o recurso e aí você tem um projeto que é atrativo pela governança, pela regulação e pelo aporte que eventualmente o Estado tem que colocar e que ele está disposto a fazer isso. Secretária, qual é a dependência do Estado de São Paulo desse programa para atingir a universalização do saneamento até 2033? Bom, então, a gente tem... Olhando a universalização, certo? Olhando o novo marco, a gente tem os 371 da Sabesp, que a gente puxou para 2029. Okay. Isso é muito significativo. Bom. Inclusive para a gente despoluir os nossos rios, como é o Tietê. E esses outros, a gente está estudando para colocar aí claro que quanto mais antecipar, melhor, mas pelo menos para cumprir a meta de 2033, e isso principalmente para municípios menores, municípios que muitas vezes não têm capacidade de investir ou de fazer uma licitação ou uma concessão, vai ser imprescindível para cumprir o novo marco. Eu não tenho dúvida, isso a gente vê como realidade no Brasil inteiro. A gente tem uma necessidade aí, falando por baixo, no Brasil de mais de 500 bilhões de reais de investimentos, e para isso, pelos estudos, e tem vários estudos sobre isso, precisaria dobrar a quantidade de investimentos em saneamento no Brasil. Ao contrário, a universalização não vai ser atingida até 2033. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem investido muito nessa questão de saneamento, tanto pela lógica do novo marco, claro,
mas muito por saúde mesmo, por qualidade de vida. Lá na Sabesp, naqueles municípios, a gente fez as contas em relação à externalidade positiva que a gente chama, né? E falando números altos aqui, imagina você universalizar até 2029 e retirar 54% da carga orgânica do Tietê, o que significa 51% a menos de gás carbônico que a gente sequestra da atmosfera. E isso é, de fato, estratégia climática de verdade, isso é meio ambiente numa política pública concreta. Então, esses números a gente tenta passar muito também para as pessoas verem a importância e tudo que foi considerado como fundamento para a gente fazer, seja a desestatização, seja essas concessões também que a gente está falando aqui. E olhando, você falou um pouquinho do Tietê, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho do Integra Tietê. Quais são o panorama atual, né? A gente teve, se eu não me engano, tem uma previsão por parte do governo, me corrija se eu estiver errado, de 15 bi até 2026. Então, hoje, qual que é o status, né? Como vocês estão fazendo monitoramento? Então, como que está o Rio Tietê? A saúde, né, do Rio Tietê. Sim, e a gente está olhando todo o Rio Tietê. Então, a gente pegou os 1.136 quilômetros do Tietê e todas as suas particularidades para a gente, dividido em 5 eixos que a gente colocou, saber como é que a gente consegue, de fato, despoluir. E é um desafio. É uma coisa que eu falo, não é do dia para a noite. Mas desde 2023, pelo Integra Tietê, a gente fez um fórum com os comitês de bacias, municípios, para a gente atuar todo mundo junto, todo mundo na mesma página. E aí, seja na parte de esgotamento, que aí entra o contrato da Sabesp, que é muito relevante para isso. Mais de 1,5 milhões de conexões que foram contratadas agora, além do retrofit, da ampliação das estações de tratamento de esgoto aí de 24 metros cúbicos por segundo para 40 na região metropolitana de São Paulo. E isso faz muita diferença, porque a partir do momento que eu trato aqui o Alto Tietê, eu ajudo muito as macrófitas de Barra Bonita. Por quê? Porque o rio ele vai carregando os sedimentos, os resíduos, o esgoto. Então, quando a gente trata no que a gente chama de montante aqui em cima, isso ajuda muito lá embaixo também na jusante. E isso, a gente investiu muito na parte desse contrato, da Sabesp, exatamente pensando na saúde do Rio Tietê. Além disso, o que é uma outra frente muito importante para, inclusive, mitigar enchentes? É o que resolve 100%? Não, mas mitiga muito, que é o desassoreamento. É aquela retirada de sedimentos que, nos últimos 2 anos e meio, a gente já passou de 2,8 milhões de metros cúbicos retirados. Que dão aí, a gente sempre exemplifica para ficar mais claro, mais de 186 mil caminhões cheios daqui até o Uruguai. Para quê? Para a gente conseguir limpar o rio, também melhorar. E junto com o monitoramento que você perguntou. Então, a gente está dentro desse fórum com o CETESB olhando a parte de qualidade, a SP Águas, que a gente transformou numa agência exatamente para melhorar a regulação, fiscalização, balanço hídrico, olhando o subterrâneo, superfície, vendo a quantidade. E aí, com mais pontos, a gente tinha 19 pontos de monitoramento, hoje a gente tem 30. A gente colocou mais 4 agora, há 3 meses, no Dia Mundial da Água, para a gente conseguir monitorar, ver, ser transparente. Criamos o site para as pessoas acompanharem. E junto com toda uma lógica também de como eu integro mais as pessoas no Rio, como as pessoas têm mais orgulho do Rio Tietê. E isso envolve turismo, integração, criação de parques que a gente colocou dentro do programa, tanto aqui no alto, ali perto de Salesópolis, quanto no baixo, que a gente está fazendo a obra de Nova Vanhandava para perenizar a hidrovia, inclusive em época de estiagem. O secretário Roberval Tavares, quando veio aqui da Sabesp, ele comentou exatamente da redução da mancha de poluição do Tietê, que é pouco perceptível para o paulistano. Mas isso tem sido monitorado e a redução já está acontecendo, certo? Ele Sim. Chegou até a comentar aqui no podcast que o Rio Tietê, em breve, né, diante das ações e dos investimentos que estão previstos no pacote, no contrato de concessão da Sabesp, que o Rio Tietê será navegável. Você também tem a mesma confiança disso? Tenho muita confiança, porque está tudo organizado, planejado, contratualizado, com uma regulação muito forte, uma fiscalização que a gente tem intensificado. E
quando a gente olha, a gente vê uma evolução e vê um potencial de melhoria muito grande. Então, Salesópolis, por exemplo, onde nasce o Tietê. No contrato antigo da Sabesp, a gente tinha 4.300 domicílios dentro, mas tinha 3.800 fora, porque era área rural. E isso, o esgoto vai parar em algum lugar. Sim. Então, a partir do momento que você coloca todo mundo dentro de um contrato, e olha todo mundo, e olha a favela, e olha a palafita, isso é olhar para a despoluição também. É isso que a gente tenta muito passar para as pessoas. Quando você entende todo o contexto, coloca isso de uma forma organizada, contratualizada, e já está tudo contratado. O Roberval falou aqui quando ele veio. Está tudo contratado com uma regulação forte que a gente está em cima para poder cumprir, tem que cumprir e vai cumprir. E aí, a partir do momento que você faz isso, você ataca a fonte. Perfeito. E atacar a fonte é o ponto. Porque, de novo, a gente tem que parar de enxugar gelo no setor de saneamento. E é isso que o Estado de São Paulo está fazendo, eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar. Secretária, você está falando muito sobre monitoramento, regulação. Assim como o processo de desestatização da Sabesp, o governo também enviou um projeto de lei que já foi aprovado das agências reguladoras, né, que teve fortalecimento, a própria criação da SP Águas. Como que você vê o papel esperado dessas agências, para além até do atual governo, né? A gestão acaba em 2026. Você vê que esse modelo que foi desenhado, que já foi aprovado, que está sendo implementado, ele traz segurança jurídica para o privado vir e falar assim, independente do governo, se é o governo Tarcísio, o governo X ou Y, as agências elas estão fortalecidas para ter a capacidade de aprovar, de monitorar toda a questão de infraestrutura no Estado? Sem dúvida. E esse era um dos pilares do nosso governador quando a gente montou o programa de parcerias. Para você ter uma boa parceria, você também tem que ter uma boa regulação. E para dar essa segurança jurídica, essa previsibilidade para o investidor, tem que ter uma instituição forte. Então, desde o primeiro momento, a gente tem olhado como é que a gente vai fortalecer as nossas agências. Quando a gente mandou o projeto de lei complementar, que agora é a Lei 1413, a gente viu muito do que a gente, inclusive, estudou a nível federal, por conta da nova lei das agências. Os gaps, as lacunas, o que a gente via que dava para melhorar, e a gente implementou. Eu não tenho dúvida de falar que a lei de São Paulo é o estado da arte da lei de agência reguladora. Porque a gente aprendeu também muito ao longo do tempo com as agências federais. E uma coisa que é importante, por exemplo, além de falar que a agência é autônoma, é dar o mecanismo para ela ser autônoma. Então, autonomia administrativa, financeira, da administração direta, seja quem for. Não tire os recursos próprios da agência, a gente colocou isso na lei, que ela tenha uma flexibilidade para os seus concursos, para poder chamar, tendo a parte orçamentária, claro. Então, a gente fez de uma forma com que, independentemente de quem estiver aqui daqui 10, 15, 20 anos, que é o prazo de um contrato de concessão, que é o que o investidor espera, de falar assim, poxa, eu estou colocando muito investimento aqui, eu não quero ter uma surpresa no ano 25 do meu contrato. E aí, para isso, a gente precisa assegurar via contrato e via regulação também. Então, as duas agências que a gente tinha, a Artesp e a Arcesp, elas ganharam muito em mecanismos, em análise de impacto regulatório, que elas estão regulamentando agora, que também vai ser importante para dar mais controle social, mais transparência para todo mundo, para todos os stakeholders. E a gente sentiu a necessidade de o Estado de São Paulo, o estado mais pujante do Brasil, não tem uma agência de águas. Então, vamos transformar o DAE, que tem toda uma história, desde 1951, focado ali mais em obras, de ter, sim, uma agência de águas. E isso vai fazer muita diferença para o futuro, vocês podem ter certeza. Porque ter uma agência organizada, com agenda regulatória, olhando regulação, olhando balanço hídrico, olhando todo e melhorando isso, que vinha sendo feito, mas agora a gente tem mais foco, tem mais governança, tem uma diretoria colegiada, autonomia, mandato. Isso faz muita diferença para a segurança hídrica das pessoas. Ô, secretária, o Benini chamou essa parte dessa estruturação e fortalecimento da agência reguladora como pós-venda,
né? Importante ter um pós-venda bem atuante e próximo para que os contratos performem. Mas falando em futuro, além desse pós-venda fortalecido aí para os próximos anos, o plano de logística e investimento, o PLI, tem como meta 2050. O que você consegue adiantar para a gente do que está sendo pensado pela Secretaria para o futuro da infraestrutura do nosso estado? Isso, então a gente sempre tem feito as nossas ações, os nossos programas de uma forma muito articulada e pensando não só no curto prazo. Não tem como falar em infraestrutura pensando só no curto prazo. E para dar essa segurança que a gente está comentando aqui, para o investidor, para a sociedade, para todo mundo, a gente precisa ter planejamento, organização. Então, a nossa secretaria, como uma secretaria de política pública, a gente sempre teve esse cuidado muito grande e um cuidado das políticas se articularem. A pior coisa que tem é ter várias políticas públicas e elas não se conversarem. Então, quando a gente fez a nossa estratégia climática, a gente está olhando até 2050. O plano de energia que a gente fez, primeiro subnacional que a gente aprovou ano passado, olhando várias rotas, biometano, hidrogênio, enfim, olhando até 2050. A gente tem uma pujança muito grande em logística, infraestrutura, boas rodovias já, mas a gente pode sempre melhorar e pode fazer isso de forma articulada, olhando as concessões, tudo que a gente já está fazendo e tudo que tem programado. Então vamos deixar isso de uma forma com que a gente faça concatenação também com os outros planos que a gente está desenvolvendo. E aí a gente está também aqui junto com a SPI, junto com as agências, fazendo o PLI, junto com o BID também, que tem nos ajudado, para a gente atualizar e deixar tudo pronto, tudo programado, previsto, estimado. Claro, tem coisas que na previsão a gente coloca já as possibilidades de atualização, porque os cenários podem mudar, a depender das realidades. Só que as premissas estão postas, está tudo bem feito, bem organizado, e isso faz muita diferença para o investidor, porque normalmente ele não olha para um projeto só, ele olha para o portfólio. Ele olha para as premissas. E aí sim, ele olha e fala, poxa, esse estado está bem embasado, ele tem planejamento, ele olha não só no curto prazo, não só uma concessão, ele olha o todo. Uma infraestrutura de rede, os nós que a gente chama, os portos, por exemplo, e como é que a gente supera gargalos. Por mais que sejam de médio prazo, mas pelo menos está previsto ali o caminho, a ideia, a regulação, a fiscalização. E aí é isso um pouco que o PLI também traz para a gente, junto com essas outras políticas públicas que a gente está desenvolvendo. Em relação a projetos tem um projeto antigo Ferroanel, né? Eu não lembro da atual gestão falar tanto desse projeto como algo que poderia ser implementado, mas eu acho que ele é um exemplo de possibilidades de melhoramento de transporte de cargas, etc. Eu queria entender que como vocês olham para esses projetos, até em conversa com o governo federal também, e como ele também conversa com o PLI. Sim, então a gente tem olhado todo o portfólio, tudo que já vem sendo desenvolvido, o PanTL também lá de trás, enfim, todos os projetos que estão aí no arcabouço para a gente conseguir ver prioridades, o que tem impactos maiores para a sociedade. E o que a gente tem viabilidade econômico-financeira, a parte ambiental, enfim, isso tudo entra dentro do PLI também. A parte de ferrovias, e aí a gente tenta ter um olhar multimodal, que é importante, porque o Brasil, se a gente for olhar, como outros países também, ficou muito carregado nas rodovias. Uhum. E a gente tem um potencial gigantesco em ferrovia e em hidrovia também. Então, o que a gente fez? Inclusive, no nosso PPA está dessa forma, nosso plano plurianual. A gente olhou todos os nossos modos de transporte e como é que a gente precisa superar os gargalos deles. Então, em rodovias, poxa, vamos fazer mais concessões, o que não der a gente faz via DR ou SP para toda obra. E coloca drenagem, coloca melhoria de meio ambiente também, enfim, faz tudo concatenado. Em ferrovias, a gente lançou SP nos trilhos, mais de 1.000 quilômetros, e aí muito focado em passageiros, que é uma competência mais estadual, que a gente consegue ter essa ingerência. E aí, o TIC Campinas, Sorocaba, as linhas de metrô, tudo que o Benini falou aqui para vocês. Junto com o que a gente, claro, sempre tenta auxiliar, que quando o governador, ora governador, então ministro, estava
lá que a gente tentou, no Ministério da Infraestrutura, desenvolver muitas ferrovias no Brasil, porque a gente tem um déficit. A gente está falando o quê? De 29 mil quilômetros, 9 mil ociosos ou inoperantes, num país que é continental, que se você for comparar com os Estados Unidos, tem mais de 190 mil, mais de 89 mil na Rússia, mais de 38 mil na Austrália, e que a gente tem uma capacidade muito grande de melhorar as nossas ferrovias. E tem instrumentos, tem mecanismos, mas tem que fazer. E aqui no estado de São Paulo, a gente tem investido muito nessa parte de trilhos. E tem investido também, é bom a gente colocar aqui, porque às vezes as pessoas não veem tanto, em hidrovia. Quando a gente chegou, a gente mapeou todos os gargalos da hidrovia Tietê-Paraná. Um principal gargalo, que a gente já tinha também conhecimento lá, quando a gente estava no Federal, era ali em Nova Vaiandava, o derrocamento que a gente fala, que é uma escavação subaquática que a gente está fazendo. Começamos em 2023, vamos acabar ano que vem, 293 milhões, para ter 3,5 de profundidade e garantir a perenização da hidrovia, que em 2014, 2015 ficou 22 meses parado. Sim. E aí eu paro o escoamento de produtos importantes, como soja, farelo de soja, areia, que hoje está ultrapassando mais de 2 milhões de toneladas ano, e que a gente pode chegar a 7, quando a gente acabar com esses gargalos, que a gente vai acabar. Isso para o meio ambiente é bom também. Um comboio duplo representa 173 caminhões. A menos. E aí a gente consegue olhar a malha de forma integrada, inclusive os nossos portos, como o Porto São Sebastião, que a gente está vendo arrendamento lá para o fim do ano. E secretária, você falou, vocês já estiveram lá no governo federal, né? Você falou que falta fazer. O que você vê, né? O que você, como representante do governo do estado de São Paulo, pode falar que falta para o Brasil, assim, uma visão mais de Brasil para avançar em ferrovia? Olha, a gente tem em ferrovias uma necessidade de expansão de malha, de planejamento, de olhar, por exemplo, o que tem lá no PNL que foi desenvolvido, que já tem inclusive uma lista de ferrovias a fazer, e sair um pouco da caixinha e pensar em inovações como a gente pensou quando a gente fez a 13448, a lei, e colocou lá um parágrafo, o parágrafo 1º do artigo 25, falando de investimento cruzado. Para quê? Para desenvolver ferrovia. Então, na época, a gente sabia da dificuldade de fazer PPP, e esse é um ponto também que eu acho que a gente precisa explorar, como melhorar PPPs, garantias, que é uma coisa aqui que é gargalo para o federal, e que a gente está melhorando aqui no estado de São Paulo, a parte de garantia de PPPs. E, sabendo desse contexto, como é que a gente pode, num processo de prorrogação antecipada, pegar uma parte da outorga, ou o delta ali, depois de você retirar todos os custos e, em vez de pagar, fazer. E foi isso que a gente colocou no contrato, no aditivo de prorrogação antecipada da Vitória Minas, para Vale fazer uma ferrovia. E aí a FICO está sendo feita hoje por causa dessa inovação, desse mecanismo que a gente criou para desenvolver ferrovia no Brasil. E isso é redução de frete, isso é melhoria de escoamento, isso é aumentar o PIB em relação à potencialidade de agro que a gente tem aqui no estado, aqui no Brasil, e que no estado de São Paulo é muito pujante, que a gente tem olhado para ver aqui agora como é que a gente consegue melhorar, aí seja em transporte, em logística, em energia, que a gente tem trazido cada vez mais o agro para a gente conseguir aproveitar todos os resíduos e aí fazer economia circular, por exemplo. Então, tem vários mecanismos que a gente consegue estimular, como, por exemplo, a parte de garantia de PPPs, desses mecanismos, como a gente fez no investimento cruzado lá no Federal. E aí, aqui no estado de São Paulo, a gente tem traçado essas rotas com efetividade para, de fato, fazer. Secretária, indo para o lado de licenciamento ambiental, a gente tem recebido aqui muitos convidados e tem virado um tema recorrente a preocupação na dificuldade de alguns licenciamentos ambientais que têm represado investimentos no nosso país. No estado de São Paulo, como é que está essa questão do licenciamento ambiental, né? O Arnaldo Jardim esteve com a gente, foi a última gravação que a gente fez, está publicado para quem ainda não viu a reportagem dele no site da Exame, e ele tem falado também do PL que está em votação, e a expectativa é que vote
antes do recesso. No estado de São Paulo, você tem uma magnitude de quanto de investimento está travado por ausência de licenciamento ambiental? E só complementando, qual que é a posição da senhora em relação a esse projeto do governo, né? O governo vê com bons olhos a aprovação desse projeto? Então, aqui no estado de São Paulo, uma coisa que a gente investiu muito foi na eficiência e segurança jurídica dos processos de licenciamento. Quando a gente entrou, tinha um estoque grande, tinha mais de 8.800 processos ali no estoque. Hoje a gente tem menos de 4.400, entrando mais de 20 mil por ano. Então a gente conseguiu, em 2 anos e meio, reduzir o nosso estoque, o que significa mais investimentos, que significa você ter um desenvolvimento de fato sustentável, porque aí você está olhando a infraestrutura, majoritariamente, por meio desses empreendimentos, com uma preocupação ambiental muito grande. E como que a gente fez isso? Primeiro, fortalecimento institucional. Dentro do plano do meio ambiente, quando a gente chegou em junho de 2023, a gente lançou o plano do meio ambiente, a gente colocou um eixo só para fortalecimento institucional. E aí, olhando a CETESB, que é a nossa agência ambiental, está vinculada lá à secretaria, como que eu fortaleço a agência, que já tem um quadro técnico com muita experiência, de anos, uma capacidade muito boa. Aí a gente começou a olhar processos, começou a olhar necessidade de mão de obra, fizemos concurso, chamamos 224 novos servidores para a gente conseguir olhar nas pontas também mais capacidade de recursos humanos. Além disso, uma coisa que inclusive tem sido discutida no próprio PL, que aí é importante a gente falar, o que é baixo impacto ser tratado diferente do que você ter um impacto maior. Então, num processo de licenciamento, para você ter responsabilidade ambiental e para você ter eficiência, é importante você considerar as particularidades, as especificidades, o que é baixo impacto, o que é médio, o que é alto. A gente já está fazendo isso aqui no estado. Então, investimentos em energia solar que vão até 5 megawatts ali de potência. A gente fez todo um estudo, a gente viu que para renovação não precisaria ter a licença. Isso é bom para o investimento, isso é bom para o meio ambiente, é uma energia limpa, por exemplo. E eu não preciso comparar com algo que tem uma supressão de Mata Atlântica, por exemplo, que a gente tem que ter uma preocupação muito maior. Então, essa discussão, ela tem que ser feita, essa discussão do PL que você falou. É importante a gente ter uma uniformização, é importante a gente ter um mecanismo, um instrumento normativo que dê essa segurança jurídica. Tá? Então é importante essa discussão que está tendo no Congresso, a gente já vem acompanhando, o PL está lá desde 2004, 2005, já de muito tempo, e você ter um normativo que confira essa segurança, essa previsibilidade é importante. Agora, tem pontos que a gente sempre tenta contribuir em questão de preocupação nessa linha que eu estou falando. Então, como é que a gente considera os empreendimentos de acordo com as suas especificidades? Aqui no estado de São Paulo a gente já está fazendo isso. Tanto que a gente está conseguindo avançar muito em investimento e está conseguindo avançar com uma preocupação ambiental. Exemplo, outro dia eu fui numa obra do SP para toda obra em Cabreúva, uma duplicação que a gente está falando, uma região que sempre chove muito, tem deslizamento, tem uma quantidade de ciclista muito grande, é uma região que tem essa vocação. A gente está fazendo duplicação em 6 quilômetros de 2 e em toda a área, o taludamento a gente está fazendo com hidrossemeadura porque o solo permite. Então, é uma solução baseada na natureza junto com uma infraestrutura cinza, vendo as particularidades da região. O licenciamento está olhando isso também. Está olhando, por exemplo, de compensação da Tamoios, as cicatrizes de São Sebastião, que a gente conseguiu nos últimos 2 anos restaurar mais de 200 hectares via uma compensação de licenciamento ambiental, com uma tecnologia inovadora de drones, junto com a hidrossemeadura que a gente está fazendo em conjunto via Fundação Florestal. Todos esses exemplos para mostrar que o licenciamento é extremamente importante, é um instrumento que pode conferir uma eficiência e uma responsabilidade, que tem que ter essa responsabilidade ambiental,
atrelada ao desenvolvimento. Então, aqui no estado de São Paulo, a gente já tem esses instrumentos, já tem melhorado nossos normativos. A gente, ano passado, fez um normativo para biometano e para biogás, por exemplo, para dar uma segurança jurídica, uma previsibilidade, uniformidade para investimentos em energia limpa de biocombustíveis, que a gente tem uma potencialidade gigantesca aqui pelo setor sucroenergético e de resíduos. O que eu precisava para poder melhorar essa parte? Normas bem feitas, um licenciamento já com diretrizes, que precisariam já dar um norte para a gente conseguir acelerar essa pauta. Então, a gente estudou, a gente discutiu com a sociedade, levamos para o Consema, fizemos. E é isso que tem que ser olhado quando se discute um PL como esse. Secretária, já que a gente passou para o meio ambiente, como essas questões são discutidas dentro dos contratos de concessão, principalmente quando a gente olha de rodovia, né? Você citou o caso de São Sebastião, foi em 2023 ou 2024? 23 que teve uma grande questão climática, um extremo climático lá. E nos novos contratos, né, teve o lote litoral, teve o Nova Raposo, tem questões ali de ambientais que o concessionário precisa cumprir, né? Então, como é essa conversa com a SPI? Quais são os principais, talvez, instrumentos que vocês incluem nesses novos contratos e também que talvez precisa ser revisto nos anteriores? Sim, a gente faz uma articulação muito próxima com a SPI, com a Artesp, no antes, durante e depois, vamos colocar assim. No antes a gente participa muito das diretrizes mesmo de política pública, e aí olhando para essa parte ambiental e de logística. Então a gente faz dentro da secretaria com articulação entre as áreas, que a gente colocou uma sub de meio ambiente, uma sub de logística, e daí uma área transversal de sustentabilidade para sempre unir todo mundo. E se você olhar nos novos contratos, tem inclusive a previsão do concessionário apresentar em 180 dias um plano de resiliência climática. Então, tem já previsões nesse sentido. E tem também, no âmbito do licenciamento, que aí tem ali todas as suas regras, seja pela 140, pelos normativos que existem hoje, seja aqui pelo que a gente vem desenvolvendo dentro desse arcabouço que eu comentei antes. No sentido de, por exemplo, se você olhar Rodoanel, tem lá a necessidade de restaurar mais de 1.000 hectares, tem 14 passagens de fauna. Então, tem lá no lote litoral, por exemplo, olhar ali os taludamentos, principalmente na Mogi Bertioga, na 098, o que a gente precisa fazer de drenagem, que o DR fez de uma certa forma quando teve desastre, mas que agora com um contrato mais robusto de longo prazo a gente consegue fazer e amortizar ao longo do tempo. Então tem na parte lá de que a gente está estudando também, junto com o Banco Mundial, nos 135,5 quilômetros que não entraram nem na Tamoios, nem nessa lote litoral, que vai até ali o quilômetro 211, mais ou menos, quando começa a lote litoral vamos pensar não só na rodovia, mas em serviços ambientais como um todo, e aí a gente olha a Serra do Mar, o parque que tem ali, e a rodovia eventualmente entra como uma parte da receita para a gente conseguir melhorar os custos e a efetividade da realização de investimento no taludamento como um todo. Isso a gente está estudando ainda. Então, tanto no antes, na modelagem com diretrizes, quanto na execução e no licenciamento, a gente tem trabalhado dentro de uma lógica muito bem planejada, dentro de um plano, uma estratégia climática, um plano de meio ambiente, e com os atores que fazem parte. E aí inclui a SPI, inclui a Artesp, a CETESB. Você vê que o privado recebe isso de uma forma positiva dentro desse contrato, essas obrigações? Sim, acho que já são obrigações que o próprio privado entende que são necessárias e que são importantes para o próprio empreendimento, porque uma vez que ele faz isso, também tem a segurança de que ele vai estar ali coberto ao longo do tempo, seja por um desastre, enfim. E mesmo dentro do contrato, o que é importante que a gente fala? A gente precisa dar previsibilidade. Então, se você olhar o túnel Santos-Guarujá, por exemplo, tem toda uma matriz de risco, uma preocupação com a parte geológica, geotécnica,
que dá essa segurança jurídica, dá essa previsibilidade. E em todos os contratos a gente tem tentado fazer isso. Olha, eu tenho uma responsabilidade ambiental, isso é bom para todo mundo, é bom para o concessionário, ele também entende isso, só que eu preciso deixar as coisas previsíveis. Esse é o ponto do investidor. Não pode também deixar obrigações muito vagas, algo que cause uma incerteza e fale assim, poxa, daqui 10 anos, se acontecer alguma coisa, como é que vai ser o risco? Isso é uma coisa que a gente discute já de muito tempo. A partir do momento que você faz uma boa matriz de risco, um compartilhamento de risco quando é necessário, você garante que o investidor sabe o projeto que ele está entrando, sabe o que ele tem que fazer. Dentro do licenciamento, ele também já sabe o que ele vai esperar, a licença, os condicionantes. E isso é uma coisa que a gente tenta deixar muito clara. É da clareza, é da previsibilidade. Acho que esse é o ponto principal para o investidor. Secretária, a Secretaria lançou, após os eventos climáticos lá em 2023 no Litoral Norte, uma plataforma de monitoramento em tempo real. Como que está o desempenho dessa plataforma? Ela tem ajudado a dar gatilhos de alerta? Conta um pouco para a gente como que está o status atual desse monitoramento. Sim, então uma coisa que até o nosso governador pediu para a gente foi, olha, vamos fazer o São Sebastião um case para a gente conseguir olhar também o resto do estado e ver boas práticas, medidas de prevenção. Acho que esse é o ponto principal, é a gente trabalhar cada vez mais na prevenção, nos dois extremos, tanto na seca quanto nas enchentes. E aí, muito nessa linha, a gente começou a desenvolver essa plataforma com os vários dados que a gente já tinha e agregando também uma coisa que tem nessa plataforma, que é a parte geológica e geotécnica, porque muitas vezes chove mais em determinado local, em determinado solo, que às vezes consegue enxugar, que a gente fala, a água ela percola, você consegue reter mais essa água em determinados solos do que em outros que muitas vezes chove menos, mas ele não tem essa retenção. E essa diferença é muito importante para a gente conseguir saber, primeiro, dos locais, se preparar, colocar as nossas equipes para fazer ações para não deixar acontecer o desastre. E é isso que a gente vem fazendo, por exemplo, ali na própria 055 ali no litoral, perto de Ubatuba, junto com o DR, onde tanto com as concessionárias quanto com o DR, poxa, a gente está vendo que está tendo um percolamento maior da água no solo, ela está retendo mais, tem uma previsão de chuva X, a gente cruza os dados e já emite antes para a gente eventualmente ir uma equipe, seja concessionária, seja DR, fazer uma interdição, fazer uma melhoria, fazer um reforço. Então, a gente está fazendo isso, está intensificando agora com o BID também, junto com o nosso Instituto de Pesquisas Ambientais, o DR, e muito ali focado no litoral. E aí é uma coisa que a gente quer estender também para outras regiões, nessa lógica de fazer um piloto, deixar uma base de dados já bem consolidada e aí conseguir replicar para outros locais. Isso dentro das concessões, via DR também, e de uma forma com que a gente consiga trazer cada vez mais essa agenda climática para as pessoas enxergarem com ações. Acho que isso é importante. Sim. Até a parte de ressaca a gente colocou também. Então, 4 dias antes a gente tem um acionamento, quando a gente vê que tem ressacas, essa plataforma nos ajuda também para a gente passar para a Defesa Civil e a Defesa Civil Estadual para as Defesas Civis Municipais. Então, tem todo um protocolo para a gente ajudar em tudo que for necessário para prevenir. Secretária, a gente está caminhando para o final da nossa conversa, né? Muita coisa, como eu falei, como é uma super secretaria, são muitos assuntos. Eu queria, antes da gente ir para a última pergunta, queria perguntar um pouquinho sobre a modernização da travessia São Sebastião Ilhabela, considerando os investimentos recentes que foram feitos, planos de PPPs, como que está, quais são os principais objetivos do governo do estado nesse projeto, né, nessa travessia? Sim, então esse foi um assunto que quando a gente teve contato lá na transição até, a gente teve um cuidado para fazer um planejamento bem robusto, porque de fato as travessias estavam precárias. E em todas elas a gente foi olhando o que precisaria ser feito.
E aí a gente começou a atuar tanto na parte da infraestrutura quanto da parte das embarcações. Nos últimos 2 anos e meio, a gente fez reforma de uma balsa a cada 2 meses, para falar assim. Então, mais de 200 milhões de investimentos, tanto na reforma, e aí é uma questão de segurança também, porque de 5 em 5 anos a gente precisa tirar para poder reformar, e aí docket, enfim, todo um cronograma que a gente fez e cumpriu bem à risca. Além das estações de travessias, de Vicente Carvalho, Santos Guarujá, enfim. No sul, Ariri também, Cananéia, São Sebastião e Ilhabela. As 8 que a gente tem, além de Paraibuna, que a gente colocou 4 novas embarcações lá e a parte aqui da IMAI também. E aí, qual foi a conclusão? Que lá desde o início a gente já chegou e que agora a gente caminha para a conclusão. A gente vai melhorar, vai investir, vai olhar a questão de segurança, e enquanto a gente faz todos esses investimentos, que passam de 200 milhões, a gente precisa ter um modelo contratual mais eficiente. Porque hoje a gente tem diversos contratos, com a iniciativa privada também, mas de uma forma com que eu não consigo ter eficiência máxima. Eles não estão centralizados, eles não estão... Eles estão na secretaria, só que eu não consigo, por exemplo, ter a eficiência de uma operação junto com uma manutenção, junto com a arrecadação, de falar assim... São empresas diferentes. Né? São empresas diferentes, são contratos diferentes, são indicadores diferentes. E para eu ter um contrato mais eficiente, eu precisaria fazer uma parceria público-privada de forma a colocar mais investimento, amortizar ao longo do tempo, trazer indicadores de redução de fila, olhar a qualidade na prestação do serviço, que a gente tem nesses contratos, mas que a gente precisaria fazer de uma forma mais organizada. E aí a gente começou a modelar a parceria público-privada. A gente aprovou na semana passada, no conselho do PPI, 1,4 bi de investimento, depois das contribuições, depois de audiência pública. As 8 travessias. 8 travessias, Paraibuna, também o reservatório, e a região metropolitana aqui de São Paulo, onde hoje a IMAI presta, então a gente vai passar para essa concessão, uma concessão patrocinada, 80% de aporte do Estado, que aí a gente passou também na Assembleia, pela obrigação legal que a gente tem que fazer isso. E a gente quer fazer o leilão no segundo... Leilão, contrato no segundo semestre, para a gente já ter esse novo contrato de 20 anos, fazer a troca das embarcações por embarcações elétricas. Isso é muito bom para a operação, é muito bom para o meio ambiente também. A gente está falando aí de 18 mil toneladas ano que a gente sequestra quando a gente faz essa troca. E querendo ou não, as coisas estão vinculadas. É por isso que é importante a gente ter um planejamento articulado. A travessia é um ótimo exemplo disso. Então a gente vai ter mais investimento, mais eficiência, redução de filas, que é o que a gente procura, qualidade, conforto para as pessoas, e vai melhorar o meio ambiente também por essa troca, que aí a gente vai fazer escalonado ao longo dos anos até o ano 7. Secretária, última pergunta aí, acho que é uma pergunta até um pouco mais difícil de se escolher, mas dentro da sua gestão, qual que é a principal marca que você acredita que está deixando para o cidadão do estado de São Paulo? Difícil, hein? Olha, eu acho que... Bom, de uma forma gerencial, acho que essa parte de planejamento e articulação é muito importante para a gente, deixar todas essas políticas públicas conversando. Transporte, logística, energia, saneamento. E de projeto, os projetos de saneamento são muito emblemáticos para a gente pela necessidade histórica de investimento nessa área. Então, eu acredito que o projeto da Sabesp, que não está ganhando o prêmio à toa, é um diferencial que, sinceramente, acredito, espero, já tenho visto inspirar outras iniciativas. Porque a premissa é correta, ela é muito boa. E quando a premissa é correta, a execução tende a ser de bastante qualidade. Então, esses projetos de saneamento, eu acredito que vai fazer muita diferença para as pessoas, para a saúde, para a qualidade de vida, para os rios, para o nosso meio ambiente. E espero que sirva assim de exemplo, de referência, porque eles consideram uma regulação, um contrato muito adequado. E a gente precisa considerar isso para avançar no saneamento no Brasil. E isso é avançar na saúde e qualidade de vida das pessoas, de verdade, de forma concreta. Secretária, antes de terminar, a gente
vai ter a Semana do Meio Ambiente. Eu queria saber se a senhora consegue adiantar algum anúncio relacionado à transição energética, meio ambiente, infraestrutura. O que você pode falar para a gente? Então, a gente está tendo já uma série de eventos essa semana. Na quinta-feira, até fica o convite aqui, a gente vai fazer um evento de lançamentos de várias iniciativas bem interessantes que a gente está fazendo lá na Secretaria, desde parte de fauna, a biometano, a transição energética que você falou. E essa é uma área que a gente tem estudado muito, planejado muito, feito muito aqui no estado, porque tem uma potencialidade gigantesca. A gente triplicou a quantidade de produção de biometano aqui no estado dentro de aterros, por exemplo. Então, a gente estava produzindo 30 mil metros cúbicos dia, a gente vai passar para 100 mil, já passou para 100 mil, e tem uma potencialidade de 6,5 milhões de metros cúbicos dia, o que representa 50% da necessidade da indústria. E uma das coisas que a gente vai, inclusive, entregar, dando spoiler aqui já, é o estudo disso que a gente fez com a Fiesp. Então, a gente vai entregar para o governador, mostrando esses números, da onde que vem isso. Então, é uma grande parte do setor sucroenergético e uma parte de resíduos sólidos. E aí entra até o Integra Resíduos, que a gente está fazendo também, agregando os municípios. A gente está com 12 consórcios, vamos começar nessa primeira onda aqui com 3 blocos. Por exemplo, ali na região metropolitana de Campinas, para olhar da triagem em diante como é que eu valorizo o resíduo. E uma das formas é, inclusive, a geração de biometano. Então, a gente deve fazer esse lançamento, a gente já está pronto, a gente vai mostrar lá um aplicativo de biometano que interliga ali os players, os stakeholders, para ajudar cada vez mais a gente enxergar essa rede de biometano no estado, e parcerias internacionais que a gente está preparando aí para anunciar na quinta-feira, de estímulo ao biometano, inclusive com esses investidores, olhando aqui para a nossa rede, para nossas melhorias regulatórias que a gente está fazendo, para, por exemplo, jogar biometano no grid, que mistura 100% com gás. É um pouquinho diferente do hidrogênio, que a gente está estimulando também. Olhando a particularidade de cada um e como é que a gente cada vez melhora a nossa matriz renovável, que já é bastante, né? A gente está falando de mais de 60% aqui no estado de São Paulo. Se você olhar na Europa, tem países que querem chegar a 20, 30 até 2030. A gente já está em 60. E a gente vai melhorar ainda mais. Queria agradecer o Maurício por mais uma condução de entrevista, pela parceria de sempre. E agradecer a secretária mais uma vez. Se tiver uma mensagem final, secretária, fica à vontade. Primeiro, agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre um prazer enorme. Tem muito assunto, muita coisa boa para a gente falar, vários desafios que a gente está tocando na ferida para poder resolver. E acho que é assim que a gente trabalha, com muito empenho, com muita organização, planejamento, de uma forma articulada, olhando para as pessoas. Então, olhando como é que eu consigo melhorar a eficiência na prestação dos serviços, como é que eu atraio bons investidores, players que querem se somar a todo esse planejamento que a gente está fazendo aqui, que o nosso governador, desde o primeiro dia, colocou para a gente fazer, e fazer com qualidade. Então, acho que uma coisa que o estado de São Paulo tem mostrado muito é que ele realiza de uma forma planejada, com qualidade, junto com a iniciativa privada, trazendo bons players. Isso fica nítido em todo o leilão, em tudo que a gente faz, toda a boa regulação que a gente mostra, inclusive com prêmios internacionais, e não é por acaso. É fruto de muito trabalho, e que só deixo aqui a palavra de que a palavra é a ação de que a gente tem feito e vai continuar fazendo muito aqui pelo estado de São Paulo, seja na Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística e nas demais também, porque a gente faz tudo muito junto. E sempre um prazer. Portas abertas na Secretaria, quando vocês precisarem
Só me chamar que eu apareço aqui. E fiquem convidados também ali para o nosso Dia Mundial do Meio Ambiente, todos os eventos que a gente faz lá na Secretaria. Obrigado, secretária. Daqui a pouco você vai pedir música, né? Vai ser a terceira vez que você vai estar aqui na Exame. Eu quero, hein? E agradecer você que nos acompanhou até agora. Pedir para você se inscrever no canal da Exame, curtir essa entrevista, curtir esse vídeo, para você sempre ser notificado sobre as próximas entrevistas, programas da Exame. E também para você acessar o site da Exame, acessar a nossa editoria especializada em infraestrutura, para ver todas as novidades de leilões, de novos investimentos, tanto de São Paulo, de outros estados do governo federal. Então, até a próxima.